Como é que é, atletas? Bem-vindos à live de nutrição com o Sérgio Veloso. Espero que me estejam a ouvir bem. Deem-me só esse feedback, só para ver se estão-me a ver bem, se estão-me a ouvir bem. Alô, outra vez. Tudo ok, perfeito. Então, basicamente, para quem está aqui a assistir aqui no Instagram, basicamente aquilo que está a assistir esta semana, no fundo, é aquilo que a gente faz no Pack Premium na minha plataforma. Nós lá temos treinos de 16 minutos, temos treinos de 20 minutos, temos lives interativas que fazemos com os profissionais e é o caso que estamos a fazer agora, vamos fazer com o Sérgio Veloso, e temos também treinos de 30 minutos, tá? Por isso é o treino que nós vamos ter no sábado. Sábado às 10, já sabem, Game Day, é dia de jogo, onde temos todas as nossas capacidades em jogo. Mas, falando um bocadinho aqui sobre a live que nos traz hoje aqui, é uma live sobre nutrição. É um assunto que realmente é muito pedido por todos os atletas da minha plataforma, muito pedido por todas as pessoas que me seguem aqui no Instagram, às vezes tentar resolver as suas próprias dúvidas, mitos e etc. que têm em relação à sua nutrição. Então eu acabei por chamar aqui uma pessoa que é especialista no assunto, o Sérgio Veloso. Ele é diretor da Meta Clinic, uma clínica de nutrição em Lisboa, situada em Lisboa e no Porto. Acho eles agora já recomeçaram no Porto também, o que foi uma ótima notícia. Acho que a doutora Bárbara está a fazer os acompanhamentos lá, enquanto o Sérgio está aqui a gerir a clínica em Lisboa. Sérgio, se puderes, podes entrar aqui em vídeo comigo e vamos dar início então a esta live sobre nutrição. Grande Sérgio, como é que estás? Tudo em ordem? Tudo bem. Estão a ver? Eu não conheço muito bem. Estou a ouvir perfeitamente, estou a ouvir perfeitamente. Boa. Eu é que se calhar vou baixar aqui um bocadinho o som para não dar eco. Se me estiveres a ouvir bem, se não estás a ouvir nenhum eco, está tudo... Estou. Ok, boa. A primeira pergunta começa já aqui na Margarida. Como podemos participar? Olha, para todos os atletas que estão aqui na plataforma, por favor, vocês têm aí a caixa de comentários, basta deixarem a vossa pergunta aí. Eu convido-vos a deixar as vossas perguntas sobre nutrição, as melhores perguntas, porque temos aqui a melhor pessoa para conseguir resolver, dentro dos possíveis, estas lives. Sérgio, por norma a gente agora ultimamente tem feito estas lives com outros profissionais e tudo. Inicialmente começamos com um tema introdutório. Seguindo esta linha de raciocínio, essencialmente aquilo que a gente vai tentar aqui perceber, primeira coisa que eu se calhar iria perguntar em relação à nutrição é, no meu caso, enquanto técnico de exercício físico, muitas das perguntas que me surgem é qual o melhor exercício para eu ficar com a barriga como a Helena? Acontece muitas vezes. Queres imaginar a quantidade de vezes que já me perguntaram. Era isso que eu tinha a perguntar. Qual a pergunta mais difícil que tu já recebeste? Essa acaba por ser uma das mais difíceis, porque efetivamente não tenho uma resposta para ela. Não há nenhum alimento em específico que no fundo explique por si ou que possa levar a esse resultado. É mesmo o empenho, a dedicação e a consistência na dieta como um todo que pode levar aos resultados que a Helena teve. Mas, efetivamente, é uma coisa que me perguntam com muita frequência. Espero que exista uma coisa mágica. Um comprimido mágico, um batido mágico, né? Assim, é um bocadinho dentro disso. Explicar o motivo pelo qual uma pessoa tem um determinado resultado e a outra não consegue, quando, efetivamente, o principal aspecto, claro que há questões intrínsecas ao próprio indivíduo, mas tem a ver com a própria dedicação, o empenho e a forma como aborda o processo. No final das contas acaba por isso ser tudo e parar isso sempre um bocadinho a essa consistência, né? Essa dedicação e a maneira como conseguem se manter dentro do regime. Exatamente, se há segredo no meio disto tudo, e não é segredo nenhum, é essencialmente a consistência. Exatamente. Perguntas que regularmente eu recebo, principalmente a ver com nutrição, e se calhar acabo por te fazer a ti. Primeiro, comentares um bocadinho aqui sobre o jejum intermitente. Claro. Eu já falei sobre o jejum intermitente com a doutora Mariana Faustino, que é a tua nutricionista na tua clínica, mas na mesma acabo por fazer um bocadinho o mesmo desafio a ti. Depende da abordagem por onde tu lhe queres pegar, porque nós podemos pegar no jejum intermitente numa perspectiva de composição corporal ou de emagrecimento, mas também em outra perspectiva que tem a ver com, não diria saúde, mas com as questões associadas à longevidade, etc. Longevidade, né? Falam relativamente ao jejum intermitente.
O jejum intermitente, na verdade, é uma moda do momento, não é? Portanto, é a pesquisa número 1 em termos de tendências dietéticas no Google desde 2019. Claramente há um grande interesse acerca do jejum intermitente. Não é um tema novo do ponto de vista científico, já se estuda isso há muito tempo, desde os anos 60, 70, que há estudos publicados noutros contextos, nomeadamente longevidade, etc., em culturas de células, em leveduras e modelos animais essencialmente, e que já aí se levantava a hipótese, o interesse de que esse tipo de abordagem podia de alguma forma favorecer a longevidade. Claro que não existem estudos que o demonstrem em humanos, até porque esses estudos são impossíveis de levar a cabo, a ver se uma dieta de jejum intermitente faz uma pessoa viver mais anos, portanto é um estudo proibitivo do ponto de vista da própria duração desse mesmo estudo. Mas uma coisa que parece clara, e isso aí transversal a todos os aspectos que se associam ao jejum intermitente, parece ser que efetivamente ele não tem mais benefícios, ou não é melhor do que a restrição calórica já por si. Pode ser uma forma de as pessoas se manterem nessa mesma restrição de uma forma mais simples e quase que intuitivamente, no sentido em que reduzem a janela alimentar. E efetivamente há uma relação entre a janela alimentar e o risco de ganho de peso, obviamente aqui com uma grande variabilidade também interindividual, mas que pode efetivamente favorecer só nesse aspecto. Um aspecto menos positivo, que eu verifico e também existem vários trabalhos a comprovar, é que quando o jejum intermitente não é acompanhado de atividade física, treino resistido em particular, a perda de massa muscular tende a ser mais acentuada do que uma dieta convencional, portanto, polifracionada, como nós costumamos chamar. E esse é, obviamente, um aspecto mais negativo. Não é uma forma melhor do que a restrição contínua, mas é também uma estratégia viável, exatamente, para quem efetivamente se consegue manter no processo, ter uma adesão melhor, maior à restrição calórica, porque só há efetivamente uma maneira de perder peso, não é? Que é comer menos calorias do que aquelas que gasta, não é? Portanto, aí a gordura não tem outra forma de sair do corpo senão sob a forma de dióxido de carbono e água. Nós temos de oxidar, temos de consumir, e isso é feito através do dispêndio. E aí não há segredo nenhum e nós não conseguimos fugir às leis da termodinâmica. E não há Exatamente, eu acho que isto aqui é um ponto que realmente crítico que o Sérgio está realmente aqui a dizer, é que normalmente todos nós queremos sempre aquele comprimido mágico, qualquer coisa, um batido mágico, um pauzinho mágico, qualquer coisa que eu tomo e de repente isto está-me a fazer um efeito sem dor, completamente indolor, super barato e super eficaz, né? Nós, no fundo, que a gente está um bocadinho à procura sempre de um bocado um milagre. Portanto, o máximo de resultado com o mínimo esforço, é sempre essa a nossa... Exato. Aquilo que nós efetivamente, nós estamos sempre a procurar, mas no que respeita tanto ao exercício e ao benefício que nós podemos retirar dele, quer a alimentação, isso não existe, é mesmo o resultado de um esforço consistente e ao longo do tempo, e essencialmente os resultados começam a aparecer quando tu começas também a, como dizer, a focar-te mais e a gostar mais do processo em si do que à espera de um determinado resultado. E é aí que tu consegues ganhar essa consistência que permite atingir quase que naturalmente esses resultados. Eu acho que eu me lembro-me de ter visto aqui uma postagem no teu Instagram e acho que falava um bocadinho e resumia um bocadinho isto, e se calhar até é um bocadinho polémico, mas bom, como está no teu Instagram e tu gostas de ser polémico assim, vou mandar aqui, que essencialmente falava um bocadinho sobre isto, que é as pessoas que têm eventualmente cães e se o cão tiver com excesso de peso ou se tiver filhos e o filho tiver excesso de peso, elas sabem o que fazer, mas depois com elas próprias estão sempre à procura de qualquer coisa que seja facilitadora do processo. Na realidade, a roda já está implantada, todos nós sabemos aquilo que temos que fazer e com certeza... Aquela pílula mágica da estratégia para explicar, no fundo, uma forma de explicar porque é que ao tentar explicar que há efetivamente alguma coisa de errado com as pessoas para elas não conseguirem perder peso, quando o principal erro, na verdade, são elas próprias, os comportamentos e todas aquelas coisas que são muito difíceis de mudar, porque nós somos muito resistentes à mudança. Não é? Claro, nós somos de longe o principal entrave no que respeita aos resultados físicos, portanto, à parte da composição corporal. Boa. Se calhar vou aproveitar aqui então para introduzir algumas perguntas dos atletas que estão aqui na plataforma primeira. Então, a primeira pergunta vem da Matilde, que pergunta: hidratos de carbono ao jantar depois do treino, sim ou não?
Depende. E essa depende, obviamente. Isso é aquela resposta que serve sempre para tudo, mas nós temos que fugir a ela, porque senão também não vamos a lado nenhum. Mas não há motivo nenhum, na generalidade dos casos, claro, depende do objetivo, depende de imensos fatores aqui que nós não conseguimos considerar, mas não há motivo nenhum para os privar deles, principalmente sendo depois do treino, que é a altura ideal, podemos dizê-lo, para os ingerir, tendo em conta que a nossa tolerância aos hidratos de carbono aumenta, a sensibilidade à insulina aumenta, porque a atividade física tendo esse efeito vai, no fundo, permitir que nós consigamos lidar com esses hidratos de carbono de uma forma mais eficiente. Portanto, não há motivo algum para não os ingerir. Boa. A segunda pergunta vem da Andreia. No fundo, a gente já falou sobre isso, mas a perda de peso é essencial no corte dos hidratos de carbono. Não depende apenas dos hidratos de carbono, depende do É um mito que tende a ser perpetuado e efetivamente há muita gente... Acho que é muito recente, sabes, que os hidratos de carbono ganharam este Foi nas últimas 2 décadas houve um boom no que respeita aos regimes low carb. Eles já estão cá há muito tempo, na verdade, quando nós olhamos para as dietas mais extremas, desde os anos 70, com o Robert Atkins, mas mesmo antes disso, os primeiros relatos que nós temos remontam a 1870 e qualquer coisa. Portanto, da utilização deste tipo de estratégias, nomeadamente as cetogénicas, para perda de peso. A verdade é que aí a ciência é claríssima em demonstrar que quando comparamos 2 dietas isocalóricas, ou seja, com o mesmo aporte calórico, não há nenhuma vantagem em restringir ou remover os hidratos de carbono da alimentação. O que nós encontramos por vezes, e que isso pode levar a que a pessoa adira melhor a um processo de restrição de hidratos de carbono, é que numa fase inicial a pessoa perde mais água, ou seja, perde mais peso, perde mais volume, porque a diminuição dos níveis de insulina, da exposição à insulina do indivíduo, tem esse efeito diurético, reduz a reabsorção de sódio nos rins, portanto também há uma redução dos níveis de potássio, porque temos menos glicogênio nos músculos e mais água eliminada. E aí nós facilmente conseguimos explicar 3, 4 quilos em pouco mais de uma semana, quando retiramos os hidratos de carbono da alimentação. Mas a água não é gordura, não é? E aí, em termos de composição corporal, não parece haver diferença desde que o déficit calórico seja o mesmo. Ok. Mas essa perda, lá está, ou seja, ver os números a baixar na balança, ver uma redução em termos de volume, pode fazer com que a pessoa se sinta mais motivada. Mais motivada a manter o regime e aumentar a plano. E isso, em certa medida, pode ser positivo se nós verificarmos que os resultados estão a aparecer. Até porque, se nós quisermos resumir aquele que é o papel diria, de um nutricionista, mas aquilo que nós tentamos encontrar para que uma pessoa seja bem sucedida na perda de peso, é precisamente a dieta à qual a pessoa se adapta mais, no sentido de manter a restrição energética de uma forma o mais intuitiva possível. Ou seja, que a pessoa tenha o menor esforço possível a manter-se numa restrição calórica para que possa perder peso. E essa é de longe a dieta ideal para aquele indivíduo, quando esse é o objetivo, claro. Claro. Vamos saltar aqui um bocadinho o assunto para outra das temáticas que com certeza dados de receber em Barda, que tem a ver com a whey protein, né? A proteína whey. Então a pergunta é, melhor antes ou depois do treino? Ou se sequer se faz diferença? Verdade é tanto faz. Exato. A proteína depois do treino, não antes do treino, ou o suplemento proteico em si, é muito sobrevalorizado. Aquilo que é importante, e se nós olharmos para isso de uma perspectiva de ganho de massa magra, de anabolismo, da própria recuperação, não é? Porque a recuperação do exercício depende dessa síntese proteica, portanto vai depender, em última análise, do próprio anabolismo. É um pouquinho diferente. Aquilo que é importante é que a proteína, venha ela de onde vier, seja via alimentar, seja através de suplementação, a ingestão vá ocorrendo em espaços de 3 a 4 horas numa dose de 20, 30 gramas por refeição. E sim pode ser o fator determinante para que haja condições para a pessoa ter esses ganhos, essa adaptação ao próprio exercício. O resto é meramente secundário, na verdade. Pode tornar-se uma estratégia mais cómoda
não é? A pessoa ter uma refeição líquida, Sim. conseguir levar consigo, etc., para um determinado indivíduo, mas não leva a resultados mais favoráveis, isso de forma alguma. De qualquer forma, respondendo à pergunta de forma direta, vai depender principalmente da altura em que houve a outra refeição, a refeição anterior. Por exemplo, se a pessoa acabar de treinar, o treino foi agora às 6, eventualmente se a pessoa for jantar às 8h30, eventualmente o batido proteico pode fazer sentido no pós-treino. Mas se a pessoa fizer o treino às 7, terminá-lo às 8 e às 8h15 estiver a jantar, obviamente não faz sentido nenhum a pessoa fazer o batido proteico. Portanto, vai depender muito da própria dieta e de forma que ela se estrutura e se acaba por ser mais cómodo para uma pessoa. Se calhar aqui aproveito aqui um bocadinho esta deixa também para me conseguires, se calhar, elucidar, pelo menos a mim ou se calhar a grande parte do público, qual o grande papel do nutricionista ou porque é que, se calhar, em termos gerais, alguém deveria sempre consultar um nutricionista, não de forma reativa, mas sim como forma proativa. Eu acho que isto era um ponto crítico. É que normalmente as pessoas procuram um nutricionista quando já é para trabalhar atrás do dano, não é? Do prejuízo. Quando já vai para correr para trás do prejuízo. Da mesma forma... É um problema, efetivamente, porque, repara, o nutricionista é muito mais útil na manutenção do peso, digamos assim, do que propriamente na perda. E o que é que eu quero dizer com isto? Manter aquilo que é perdido, manter a composição corporal depois de um processo que levou à perda de peso, e atenção que nós estamos aqui a focar-nos muito na perda de peso, mas também não é essa a única intervenção que um nutricionista pode ter. É um processo, essa manutenção, muito mais difícil, que requer essa tal educação alimentar de uma forma mais acentuada. Porque para perder peso, e vamos pôr as coisas de uma forma realista e um bocadinho controversas, porque eu acho que talvez as pessoas não gostem muito quando eu digo isto, toda a gente sabe o que é que tem de fazer para perder peso. Talvez não saibam, alguns, como fazê-lo da melhor maneira, não é? No fundo, fazê-lo, por exemplo, conservando o máximo de massa muscular possível, portanto, garantindo condições, do ponto de vista nutricional, para um funcionamento orgânico ideal. Mas, como estávamos a falar logo desde o início, perder peso só há um pressuposto, que é comer menos que aquilo que se gasta. Balanço energético. Houve um professor na Universidade do Kansas há pouco tempo que fez uma experiência nele próprio, que possivelmente alguns terão lido, porque foi publicado em muitas redes sociais, mas já foi há alguns anos, em que ele submeteu a um processo de déficit calórico, menos 800 quilocalorias por dia, mas comia Twinkies o dia todo. Twinkies são uns bolos com recheio. Comia o quê? Twinkies. São uns bolos que são lá nos Estados Unidos, são uns bolos recheados de creme. E ele só comia isso o dia todo. Comia 1800 quilocalorias de Twinkies. E a verdade é que ele perdeu, ao final de, penso que foi 8 semanas ou 10 semanas, cerca de 12 quilos a comer Twinkies. Só que ele estava em déficit energético, não é? E isso foi suficiente para que o peso fosse perdido. E essa é a única condição que não pode nunca ser sim, enviesada ou realmente... Exatamente, é o único aspecto que não há como controlar. Perder peso requer um déficit energético. E isso pode ser mantido de diversas formas. Se calhar deixa-me complementar aqui também, aproveitar para tu complementares uma coisa. Quando então falam, por exemplo, na tonificação muscular, ou quando alguém procura a tonificação muscular, acaba por pressupor também este princípio, não é? Pronto. Aí já são processos diferentes, porque às vezes as pessoas enganam-se naquilo que querem. Isso também acontece com frequência. As pessoas chegarem e pedirem-te algo que não é exatamente aquilo que elas precisam. O que é que quero dizer com isto? Pessoas que vão pedir para se ficarem mais tonificadas, mas a verdade o que elas precisam é de ganhar massa magra, não é de perder massa gorda, porque a massa gorda já é baixa o suficiente, digamos assim. E isso por vezes também acontece. A tonificação muscular depende de muitos fatores. Depende da gordura corporal, depende do próprio tónus muscular, isso vai depender da própria quantidade de glicogênio que existe nos músculos, vai depender da quantidade de água que existe debaixo da pele, a água subcutânea, depende da densidade do colagênio da pessoa na derme, portanto na fase interna da pele. Há muitos fatores que condicionam essa tonificação ou a aparência, digamos assim. A aparência é um aspecto que não está diretamente com a composição corporal. Isso é outro problema que nos colocam, que é o facto das pessoas virem focadas numa imagem e não num número. Porque eu posso garantir que consigo fazer com que qualquer pessoa chegue, mulher, ou vamos dizer um homem, que chegue aos 10% de massa gorda. Eu tenho a certeza que consigo fazer isso.
mas eu não tenho a certeza que consigo pôr esse homem com os abdominais à vista. Isso não posso garantir. Pois, porque, É bom, impossível de garantir. E as pessoas veem com uma imagem estética que muitas vezes não é execuível, porque a morfologia, o tipo corporal, todos os aspectos que mencionámos, não permite que isso aconteça. E um aspecto foi precisamente os abdominais da Helena, que foram muito falados na altura, claro. e que, com percentuais de massa gorda mais baixos do que a Helena atingiu, muitas mulheres não vão ver os abdominais. Pois, exatamente. Portanto, Eu lembro-me que a Helena, quando no final do processo, ela tinha, sei lá, 17%, tenho ideia, 17 ou 18%. era cerca de 17,5%. E, portanto, estava dentro dos valores completamente saudáveis, não estava nada, muito longe até de aspectos. Posso dizer que eu avalio com frequência mulheres com 14, 15 que não têm os abdominais à vista como a Helena tinha na altura. Portanto, há aqui muitos aspectos a ter em jogo e é importante muitas vezes até desfocar um bocadinho a atenção da pessoa para outro tipo de métricas, nomeadamente de evolução em termos de pregas cutâneas, de perímetros, etc., porque senão pode haver aqui uma determinada frustração no sentido em que aquilo que se consegue não é exatamente aquilo que se pretende. Exatamente. Falando só aqui um bocadinho sobre as perguntas que estão aqui a fazer, a primeira pergunta da Margarida pergunta o que comer antes do treino. Bom, é a tal pergunta que é sempre difícil de responder, né? Porque isto depois é preciso entenderem que isto adequa-se sempre. Claro. Isto é muito personalizado, não é? Eu posso dizer aqui o que é que eu normalmente como antes do treino. Normalmente antes do treino como carne com arroz. Exato. Não é? E isso é uma refeição perfeitamente ajustada para um pré-treino. Não há nenhum alimento específico que possa, de alguma forma, ser... Lá está, quando nós falamos de uma coisa, é também nós percebemos o tipo de pessoas com que nós estamos a falar. Porque se eu estiver a falar com um atleta, certo, um atleta de alta competição, alguém que treina no sentido da performance, de melhorar o rendimento, então sim, há muita coisa que nós fazemos, quer no pré-treino, quer no intratreino, o timing da refeição até no fundo ao treino. Nós sabemos que os açúcares simples antes do treino melhoram a performance, não só o sabor doce por si tem um efeito potenciador da própria performance, o intratreino também é outra estratégia comum, mas não é isso que a maior parte das pessoas procura, não é? Então estas recomendações que existem para o desporto de alta competição não se traduzem para o indivíduo comum, que o objetivo é essencialmente o quê? Melhorar a composição corporal ou simplesmente sentir-se bem. Aí este tipo de estratégias não é aplicável, não é isso que a pessoa procura. Claro. Agora, o que é que eu posso dizer de uma forma generalista? Obviamente, se o objetivo é manter algum mais energia e que o treino renda mais, um hidrato de carbono dependendo do timing, mas se a refeição for 60 a 90 minutos antes do treino, o que é importante é ingerir uma fonte de hidrato de carbono e uma proteína, e aí depois a variação dos alimentos vai depender muito da dieta em si, das condições individuais de cada indivíduo e das suas próprias preferências, na verdade, não é? Eu acho que a nossa live no Instagram acabou de cair, mas pronto, vamos continuar. Tenho ideia. Não estou a ver no Instagram, portanto. Sim, eu tinha aqui ligado, mas estava aquele travou e depois de repente, olha, parou. Olha, é a vida. Temos que continuar. A Rita pergunta para a perda de peso quando chego à parte dos snacks, às vezes nem sei o que comer ou lanchar, para não chegar ao almoço ou ao jantar cheia de fome, claro. Exemplos do comer a meio da manhã é diferente do que quando vamos treinar à tarde? Depende, não é? Portanto, há várias opções de snacks. Como assim, se é diferente do que se vai treinar à tarde? Se a refeição tem de ser diferente, não necessariamente. Até eventualmente pode ser uma refeição idêntica. Há opções de snacks. Lá está, isso é aquele tipo de perguntas que parece tão simples a quem o faz, mas que está deste lado é muito difícil de responder precisamente pelo não conhecer quem fez a pergunta. Não é? Claro. Porque existe uma variabilidade enorme de opções de snacks que eu podia mandar aqui. Mas vai depender se a pessoa está disposta ou não a fazê-los, se tem tempo ou não tem. Eu, por exemplo, para mim um snack pode ser carne com arroz e legumes. Não é? Portanto, o meu lanche normalmente é esse. É alguma refeição semelhante ao almoço. Não é? Há aqui uma certa construção, digamos assim, relativamente à tradição
ou aquilo que as refeições devem ser, não é? Que um snack deve ser uma coisa rápida, tipo uma peça de fruta ou algo do género, que é uma construção meramente artificial nossa, não é? Não tem de ser necessariamente assim. Há muita gente, e é uma estratégia que eu preconizo, que faz mais do que 2 refeições ao longo do dia. 2 refeições, quando eu digo, é refeições principais. Faz Certo. pelo menos 3, 4 refeições em que tem uma espécie de um segundo almoço a meio da tarde. Okay? Portanto, isso é muito comum, em particular entre atletas, mas não só. Mas há tantas opções. Existem os próprios iogurtes, existem iogurtes proteicos agora com todos os feitios e sabores E sabores, que podem ser uma opção. Existem a fruta, obviamente, que é sempre um bom snack. As próprias oleaginosas, que é um alimento que eu confesso não ter grande preferência e tento muitas vezes evitar e até não recomendar, mas isso tem a ver com outros aspectos, tem a ver com o facto de ser muito calórico e de ser muito fácil a pessoa se perder a comer, não é? Porque uma dose de frutos de 20, 30 gramas não parece nada. E é muito fácil a pessoa chegar e comer o pacote inteiro e não deu por isso, mas já comeu 600 calorias. 600 ou 700 calorias, sim. É muito fácil lá chegar. Mas tudo isso são opções perfeitamente viáveis, não é? Eu às vezes, muitas vezes, acabo por sugerir a alunos meus para utilizarem as tais oleaginosas, como estavas a dizer, mais para complementar ou enriquecer uma salada ou para enriquecer E desde que se tenha atenção ao fator quantidade, ao fator dose, quantidade. obviamente que são alimentos interessantes e que podem ser incluídos. A questão é que muita gente não consegue ter esse controle. Não é? Pois é Uma isso. dose de 30 gramas não é fácil. E se fores a um nutricionista, umas coisas eu às vezes costumo rir um bocadinho, um nutricionista que te diz para tu comeres uma peça de fruta e 3 amêndoas, quer dizer, não é? Mas isto por vezes acontece, é ter um bocadinho, ou não ter noção daquilo que é, pronto, a realidade para uma pessoa normal no que respeita a, ou seja, fazer as contas do ponto de vista calórico muitas vezes não se traduz em algo que seja execuível para a pessoa conseguir Na cumprir, prática. não é? Exato. Mas são opções, pronto, perfeitamente viáveis. Se calhar aproveito aqui a pergunta da Luísa, acho que me parece bem. O sumo de fruta. Mas ela está-se a referir àqueles bebês, aqueles. Há um aspecto a terem atenção relativamente a isso, que é o quê? É o fator quantidade, mais uma vez. Nós vamos sempre dar ao mesmo sítio. Essa polpa de fruta ou essa papa de fruta é feita provavelmente com 3 ou 4 peças de fruta. Pois. Por isso é que ela é tão densa. E por isso é que ela é tão concentrada em açúcar. Ela não tem açúcar adicionado, mas tem o açúcar da fruta. Uhum. Então não é equivalente. Seria o equivalente a se a Luísa comesse, vamos pensar, que era um puré de pera, umas 4 ou 5 peras. Não é equivalente a uma peça de fruta. É equivalente à mesma quantidade de hidratos de carbono que aquele potezinho tem. Que normalmente não é uma peça de fruta, mas são vários. Certo. E já agora aproveitava também um bocadinho esta deixa de as pessoas que eventualmente espremem o sumo da fruta e separam da polpa. Sim. Normalmente tu desaconselhas as pessoas fazerem isso? Não é forma, ou posso dizer que não sei a forma que eu defenderia para o consumo de fruta, porque sim, por exemplo, consumo de laranja, lá está, e vamos parar exatamente ao mesmo sítio. Ninguém faz um copo de sumo de laranja com uma laranja. Uma laranja faz com... Vai precisar de 2, 3, no mínimo, não é? E cada laranja tem à volta de quase 18, 20 gramas de açúcar. Então, se a pessoa pensar que num copo daqueles, que é sumo de laranja, super benéfico e saudável e não sei o quê, da vitamina C e tal, estão 40 gramas de açúcar. Certo. E o açúcar em solução, o açúcar na água, não é? Vindo da fruta ou vindo do pacote que metes no café, para o organismo é a mesma coisa, porque ele não sabe distinguir sacarose, frutose e glicose, o sítio onde ela vem. Para ele é tudo o mesmo sítio. Claro. Se elas estiverem em solução, tem exatamente a mesma velocidade de absorção e é metabolizada exatamente da mesma maneira. Portanto, isso é uma percepção errada que as pessoas têm do tal saudável, e se é saudável pode, mas que não é bem assim, não é? Porque açúcar é açúcar e não é nenhuma invenção química, é algo que está presente na natureza, não é? Nós usamos de forma isolada, mas que para o nosso organismo não há forma de distinguir. Tudo é C6H12O6. Para ele é só isto. Exato, quando no final das contas acaba por ser metabolizado exatamente da mesma forma.
Se calhar eu aproveito talvez uma pergunta um bocadinho mais técnica que vou aproveitar, que seria eu. Quando tu atendes alguém e eventualmente alguém que procura o aumento de peso, agora para também sair um bocadinho do projeto perda de peso, alguém que pretende aumento de peso, tu colocas a pessoa em excedente calórico? Se sim, até quanto do seu gasto total? Mais coisa, menos coisa, claro. Olha, depende muito. Depende da pessoa, depende de imensos fatores. Aquilo que é o excedente energético necessário para a pessoa ganhar massa magra é pequeno. Claro, fiz as contas e coloquei até nas redes sociais para nós percebermos que um excedente na ordem das 150 a 200 quilocalorias por dia seria suficiente para que o ganho de massa muscular pudesse ocorrer. Portanto, isso, para muita gente, será suficiente. No entanto, existem indivíduos que são mais resistentes ao ganho de peso, não é? Aquilo que em ciência se chama de magros constitutivos. Indivíduos que têm muita dificuldade em ganhar peso, quer massa gorda, quer massa magra. Portanto, ganho de peso em geral. Muitas vezes são classificados como ectomorfos, mas eu não gosto muito dessa da classificação. Sim. Não existem esses tipos corporais em ciência do ponto de vista metabólico, não é nada que os defina. Mas estes magros constitutivos têm efetivamente muita coisa diferente dos indivíduos com maior tendência para ganhar peso, nomeadamente a própria percepção de saciedade, que normalmente é precoce, portanto, tem dificuldade em ingerir valores calóricos muito elevados nas refeições, tem também aspectos metabólicos que são diferentes, ou que parecem ser diferentes em alguns destes indivíduos, também algumas questões genéticas, hormonais, etc. E aí, em muitos casos, nós temos de estender um pouco o excedente energético e são raros os casos, mas às vezes precisamos de dar mais 1000, 1500 quilocalorias assim. 1500? Pô. Isso acontece. Não é? Há pessoas que têm de chegar próximo das 4000 para conseguir ganhar algum peso. Não são os casos mais comuns, não é? Como é óbvio, mas normalmente, por norma, entre 20% a 30% acima daquilo que é o gasto total do indivíduo é mais do que suficiente para que haja um ganho de peso. E a maior parte, pela minha experiência, desses magros constitutivos, quando não ganham peso é porque eles não aderem. É mais difícil, por estranho que pareça, pôr uma pessoa dessas a comer muito do que pôr uma pessoa que come muito a comer menos. Claro, claro. Há uma resistência natural que é difícil de controlar. Sim, eu próprio lembro-me, eu tinha um aluno exatamente assim, era muito difícil, mas vá lá que ele ao menos tinha consciência, ele próprio dizia que não gostava de comer. Não é? Como é que é possível? A primeira pessoa na vida que eu ouvi dizer que não gostava de comer. São muito poucas as pessoas que não gostam de comer, que não gostam de chocolate, também já apanhei alguma, mas existem pessoas que comem por obrigação, comem porque têm de comer para sobreviver. Não são obviamente os casos mais comuns, mas também acontece. Às vezes apanhas esse tipo de pessoas. E essas pessoas têm de ser muito disciplinadas. Quando digo muito disciplinadas, ou seja, têm de perceber que a intuição vai enganá-los. Se comerem intuitivamente, vão comer menos do que aquilo que precisam. Logo, têm de seguir um plano e perceber que são aquelas quantidades que são necessárias para terem o resultado. E o também é verdade. Comer intuitivamente é uma armadilha muito fácil de cair. Não é? Certo. Que é para perder. É um pau de dois gumes, é uma faca de dois gumes, né? Pode ser muito bom, às vezes, até as pessoas tomarem um bocadinho consciência daquilo que estão a fazer, porque eu acho que a grande maioria das pessoas realmente faz de forma intuitiva, né? Mas o intuitivo não é bem intuitivo, é aquilo que lhe põe à frente, é aquilo que ela come. O intuitivo, e eu sei que existe uma moda e uma corrente que tem o seu lado bom, da alimentação intuitiva, mas as pessoas também não se podem esquecer que foi a intuição que os pôs gordos. Foi intuitivamente que as pessoas engordaram, não é? Portanto, também há que ter algum cuidado relativamente a isso e perceber precisamente que a intuição muitas vezes engana. Sim. Eu acho que o processo acaba por ser um bocadinho comum e transversal a qualquer pessoa. Eu acho que inicialmente faz todo o sentido até consultar um nutricionista para começar a compreender e a aprender o que é que são as quantidades certas para a pessoa em si. E essa aprendizagem vem com o tempo, vem com a prática, e essa prática depois é que, entretanto, molda a tal intuição que estavas a dizer. Sim, e a intuição é algo que se ganha, não é? Que se vai ganhando e tu vais conseguindo aprender a comer, ou seja, depois de estares algum tempo nisto, tu consegues fazer as melhores escolhas dentro daquilo que tu tens disponível. Se eu olhar para o meu exemplo, as pessoas que me veem de fora acham-me muito estranho, não é? No sentido em que
não sei o que é que são cravings, não tenho grande apetência por alimentos que saem fora daquilo que é a minha gama normal e em qualquer sítio dá para comer fazendo as melhores escolhas, a verdade é essa. Não é? Consegue-se fazê-lo, mas isto provavelmente requer algum tempo e a tal consistência que a maior parte das pessoas não se dá sequer a oportunidade de chegar, porque aí é preciso... Eu acho que isso também é um aspecto importante, que é as pessoas depois, assim que aderem a um regime alimentar, não sei se sentes isso, mas eu acho que elas esperam que tenham resultados quase imediatos, não é? Ao fim do primeiro mês. Começa um regime alimentar, já está a pensar em quando vai acabar. Pois é isso, é um bocado... E esse é o principal erro, não é? Porque a pessoa tem de chegar e perceber que aquilo não é algo que vai fazer durante aquele momento, mas se a pessoa quer ter esses resultados e os quer manter, é algo que vai ter de assumir para a vida. Claro. Com maior, menor flexibilidade, e isso é possível ser flexível e mesmo assim ter resultados, mas essa consistência vai ter de existir, porque senão é meio caminho andado para os resultados que tiver eventualmente obtido, já é caminho para não obter nada, mas aquilo que conseguir também perder muito mais rápido do que demorou a lá chegar. Certo. Eu sei. Vou aproveitar aqui um pouquinho a pergunta da Marta Barroso. 5, ela diz que para quem quer reduzir, vamos saltar para outro espectro da alimentação, né? A parte vegetariana / vegan. Para quem quer reduzir para metade o consumo de proteína animal, é preferível fazer esta redução ao almoço, ao jantar, dado que o Paulo faz o treino às 19. Pronto, Não sei se então sabe. aí, eventualmente, se é por isso, se bem que eu aí preferiria, no fundo, dividir um pouco o aporte, mas isso já está a depender, precisava ter um conhecimento maior sobre a alimentação da Marta, mas preferiria mantê-la ao jantar. Okay? Mas, atenção, não é? Portanto, o almoço também é possível optar por fontes proteicas de origem vegetal. Eu suponho que a Marta estava a perguntar era a proteína animal, ou seja, só ingerir ao jantar. Pode ser uma opção, mas ela não terá nenhum prejuízo em optar numa das refeições por proteína exclusivamente vegetal. Na verdade, isso é um mito também, não é? Portanto, porque é perfeitamente possível atingir-se um aporte proteico adequado com uma alimentação exclusivamente vegetariana. Certo. Acho que era um bocadinho aí que eu ia fazer a próxima questão, que era exatamente isso. Portanto, cuidados que pessoas que sejam vegetarianas ou que se tenham tornado agora vegetarianas, veganas, que devem ter em termos de alimentação, não é? A questão proteica, lá está, é um mito porque já foi desmistificado por diversas vezes, ou seja, não há o risco de déficit proteico, não existe uma dieta vegetariana bem estruturada. Para uma pessoa que consome muito pouca proteína, pode ser um problema, mas para uma pessoa que tem um aporte tão normal como 1,4, 1,3 gramas por quilo, isso é suficiente para que não haja nenhum déficit de nenhum aminoácido em específico, se ela ingerir várias fontes de proteína de origem vegetal, porque elas acabam por se complementar. Em relação às limitações de uma dieta vegetariana, vendo que a proteína não é, está mais associada àqueles aspectos que nós já conhecemos, não é? Nomeadamente o déficit de vitamina B12, que é inerente a uma dieta vegetariana e não há como. A B12 é produzida pelas bactérias no intestino dos herbívoros, não os comendo, nós não a conseguimos obter. E as plantas não usam vitamina B12, não têm vitamina B12, não utilizam para nada, portanto, ela é exclusiva, ou é de produção exclusiva das bactérias, e depois nós acabamos por ingerir, quando ingerimos os produtos animais em que ela se acumulou. E aí, passado 3, 5 anos de uma dieta estrita, vegan, vegetariana estrita, normalmente o déficit de vitamina B12 começa a aparecer, e aí a suplementação obviamente faz sentido. Nós criamos reservas de demorar tanto tempo até um vegan normalmente apresentar sinais de déficit de vitamina B12, e pode demorar tanto tempo como 3, 5 anos sem nenhuma evidência de déficit de B12, mesmo não suplementando. De qualquer forma... Mas isso é importante realmente referenciar ou deixar aqui bem sublinhado, que é, se por acaso estão a optar por uma dieta, seja vegetariana, estrita, vegana, etc., por favor, não comecem logo a tomar as vitaminas B12 sem consultar um nutricionista. Na verdade, é assim, apesar de obviamente que a análise
ser importante, até o poderão começar a fazer como profilaxia. Não, Ok. mal nenhum veio ao mundo, mas não é por estarem vegetarianos há 2, 3, 6 meses que se espera que exista algum déficit nutricional por causa disso. Depois há Claro. outras questões, nomeadamente mais, no caso das mulheres, um maior risco de anemia, déficit, Anemia. porque as mulheres já são tendencialmente mais propensas à anemia do que os homens, mas isto aqui tem mais a ver com diminuição da própria absorção do ferro e na não existência de fontes de ferro de alta biodisponibilidade, como é o caso da carne vermelha, do ferro orgânico. E isso são aspectos a ter atenção e que a análise facilmente se vê, e não se deve suplementar com ferro sem evidência de déficit de ferro, porque o ferro é oxidante, portanto o ferro pode ter efeitos nefastos no organismo se não houver ou se não estiver em déficit. Portanto, aí sim a análise será importante. E estes são provavelmente os dois mais relevantes. Depois existem outros que não existem sequer indicadores bioquímicos para nós avaliarmos a necessidade ou não, nomeadamente a creatina, porque os vegetarianos produzem menos creatina, ou produzem mais, aliás, creatina, porque não a obtêm através da alimentação, ou seja, têm de produzir mais eles próprios, e isso provoca a depleção, não quero ser demasiado técnico, mas a depleção de algumas enzimas no nosso organismo que necessitam no fundo são os grupos de metilação e que vão aumentar, no fundo, a produção de uma substância que é a homocisteína, que tem um efeito negativo do ponto de vista cardiovascular e que a B12 ajuda a metabolizar. Logo, se nós juntarmos essa necessidade muito elevada de produzir creatina e o déficit de vitamina B12, então temos aqui uma tempestade perfeita para a homocisteína disparar. Nós muitas vezes encontramos níveis de homocisteína de 15, 16, 17, 18 em vegetariano e é importante intervir do ponto de vista nutricional. Mas são aspectos que não vou dizer que são umas consequências diretas e que ocorrem sempre no indivíduo que segue uma dieta vegetariana, porque se for bem estruturado é perfeitamente possível de a manter sem nenhum déficit nutricional, um impacto negativo do ponto de vista orgânico. Exato. Vamos aproveitar também aqui a pergunta da Ana Almeida. Ela diz, se calhar a pergunta, vou tentar resumir para tentar servir para toda a gente, é tu utilizas algumas estratégias para tentar prevenir as pessoas de terem compulsões alimentares? No que ela está a perguntar é se comer mais vezes durante o dia, será que há ajuda? Pode acontecer, mas a compulsão alimentar é bastante complexo. Ou seja, não há uma estratégia única para conseguires abordar um caso de compulsão alimentar, porque aí há também uma componente psicológica sempre associada e forte. Não é? Portanto, há que ver, no fundo, quais são os triggers, se existem ou não, se são fisiológicos, são psicológicos, é uma conjugação dos dois, como normalmente é. Mas o fracionamento alimentar e muitas vezes melhorar a alimentação da parte da manhã pode ter um impacto positivo nos cravings quando eles ocorrem ao final do dia, que normalmente é o momento em que eles são mais frequentes, mas isso tem a ver com o próprio enquadramento da pessoa, portanto já em casa, com a disponibilidade de alimento, aquele aliviar de stress do dia, é mais propensa a esses momentos. O ir dormir mais cedo, provavelmente. E diz? O ir dormir mais cedo também ajuda. Dormir mais cedo às vezes, porque lá está, por reduzir a janela alimentar também pode ajudar. Mas geralmente uma pessoa quando tem um craving mesmo, mas às vezes as pessoas também confundem aquilo que é compulsão alimentar. E eu diria que às vezes até ofendem, entre aspas, pessoas com compulsão alimentar, porque não têm real noção do que é que uma pessoa com compulsão alimentar consegue comer numa crise, num episódio desses. Compulsão alimentar não é ir comer 3 ou 4 bolachas. Ou algo do género, não é? É alguma coisa de comer 3 ou 4 pacotes. Do ponto de vista da definição da própria doença, há aqui alguns aspectos que temos de ter em consideração. Quando eu estou aqui a falar em compulsão, estou mais a falar desses cravings, é? Dessa vontade que às vezes dá de comer um determinado alimento e às vezes em quantidades que saem um bocadinho do controle. Mas respondendo, uma das estratégias poderá ser essa, ou seja, melhorar a alimentação da parte da manhã, aumentar o aporte proteico também da parte da manhã, e isso pode ajudar a regular melhor o apetite ao final do dia.
Tu dizes o aporte proteico porque o próprio macronutriente dá uma maior sensação de saciedade, é isso? Porque há evidência desse efeito saciante, de um maior aporte calórico e proteico na parte da manhã na gestão do apetite ao longo do dia e da manutenção da própria glicemia, da glicemia estável. Portanto, passa um pouco por aí. Perfeito. Espero que tenham apanhado a dica, malta. Bem, claro, é um caso muito complexo e mesmo a resolução são casos muito desafiantes e que não passam certamente por um trabalho exclusivo do nutricionista, portanto aqui é necessário também um trabalho do psicólogo, talvez. Sim. Claro. André aproveitou para fazer uma pergunta aqui, a perguntar: há alimentos específicos para regular o trânsito intestinal que devam ser adotados por pessoas com dificuldade em trânsito intestinal, imagino eu? Do ponto de vista nutricional, dois fatores, ou os principais fatores, aqueles que mais determinam a motilidade intestinal, tem a ver com a quantidade de fibra, em particular fibra solúvel, e também o aporte de água, não é? Muitas vezes é esse o fator e as pessoas não se apercebem, o facto de hidratarem-se pouco. Isso é cada vez mais comum, não é? Sim, beberem pouca água, isso é extremamente comum e isso muitas vezes é suficiente para alterar negativamente o trânsito intestinal. Do ponto de vista dos alimentos em si, o que é importante ter em consideração é mesmo o aporte de fibra adequado. Essencialmente isso. Okay. É isso. Atenção que a obstipação, e sendo uma mulher a fazer essa pergunta, muitas vezes não tem causa nutricional. São questões associadas ao próprio sexo feminino, que são muito mais propensas a alterações da motilidade intestinal do ponto de vista hormonal até, do que os homens. A progesterona, por exemplo, provoca um relaxamento do músculo liso. E o relaxamento do músculo liso, no fundo, leva a que a motilidade intestinal diminua. E aí há reduções significativas e casos de obstipação que são mais comuns. E muitos deles até se manifestam já desde cedo, desde criança. As mulheres normalmente sofrem sempre mais disso do que os homens. É isso. E também haver grandes alterações na altura da pré-menstrual, portanto também grandes oscilações do trânsito intestinal mediante a altura do ciclo menstrual, pela influência também da parte das hormonas. Boa. Se calhar vou aproveitar aqui também fazer aqui, enquanto não houver aqui nenhuma pergunta, estava aqui, pronto, se calhar a Diana aproveitou para fazer aqui a pergunta a dizer: sopa mais refeição, sim ou não? Depende do valor calórico da refeição, nós vamos sempre para o mesmo, não tem problema nenhum, depende do que for a refeição, não é? A sopa pode, principalmente se ingerida antes da refeição, ajudar a reduzir o aporte calórico da refeição. Agora, se for uma sopa, ela própria também muito densa em calorias, isso depois não te vai ajudar a reduzir o aporte calórico total da refeição. Portanto, não há motivo nenhum para não o fazer, mas considerando que não é à vontadinha. Nada é à vontadinha. Claro. Eu acho que isso também acaba por ser um bocadinho a regra base, um bocadinho para tudo, né? Há um equilíbrio para tudo. Claro. E daí as pessoas terem muitas vezes uma percepção, uma abordagem muito simplista daquilo que é a alimentação, no sentido em que veem os alimentos como uma dicotomia do que é bom e o que é mau. Isso não existe. Daqueles que tu podes comer e não podes comer. Então, se só comeres aqueles que podes comer, vais emagrecer. Não. Okay? Essa dicotomia do bom e do mau é das piores coisas que se pode fazer em nutrição e também um dos principais fatores que leva a alterações de comportamento alimentar. Mas é a meio caminho andado para um insucesso em qualquer estratégia ou qualquer intervenção para perda de peso. Claro. E, aliás, nem por isso a pergunta da Diana acabou por vir parar à batata na sopa. Sopa com batata, sim ou não? A minha mãe diz que não. Imagina, não tiver batata. Se eu fizer, isso é outra coisa que está na cabeça das pessoas a pensar que a sopa com batata vai engordar mais. Vai depender, porque se eu puser 1 ou 2 batatas para 5 litros de sopa, acham que isso tem algum impacto? Não tem impacto nenhum, estamos a falar de mais, em 5 litros de sopa, mais 80, 150 quilocalorias no máximo, em 5 litros. Não é? Portanto, a pessoa nem sequer meio litro come numa refeição. Portanto, isso não tem impacto absolutamente nenhum. São daqueles aspectos que têm tão pouco impacto e que as pessoas se focam tanto, não é? Que muitas vezes perdem a visão daquilo que é realmente importante. Sim, e pronto, e aqui o mais importante, novamente vai bater outra vez ao mesmo, o tal balanço energético, vocês perceberem que se precisam de perder peso têm que estar em déficit calórico, se precisam de ganhar massa muscular e peso, agora, têm que estar
calórica, etc. Uma estratégia eficaz, comprovadamente eficaz, se não a mais eficaz de todas, para uma pessoa se conseguir manter em déficit energético de uma forma mais fácil, mais intuitiva, é reduzir ao máximo a densidade calórica da dieta. O que eu quero dizer com isto? A quantidade de calorias de energia que os alimentos providenciam por unidade de volume. Ou seja, para que a pessoa possa comer muito, mas de alimentos que tenham um aporte calórico relativamente baixo. Pois. Favorece a saciedade. E a sopa, se for sopa feita com legumes e com bastante água, etc., portanto, com uma densidade calórica baixa, e os próprios legumes, em geral, são alimentos com densidades calóricas baixas, incluindo a fruta também, isso vai favorecer naturalmente a saciedade. Sim. Ou seja, se estamos aqui a falar de alguém que eventualmente está à procura de alguma perda de peso, e em vez de estar a comer 2 pratos que iria comer, ou 3, se tiver uma sopa a anteceder esse prato, já... Repara, já vai... se a pessoa comer, vamos pensar, um bife de 200 gramas e fizer esse bife de 200 gramas com 200 gramas de arroz, tu vais pôr isso no prato e isso não te parece muito. Certo. Não é? É uma refeição perfeitamente passível de ser ingerida. Agora, vais fazer as contas do ponto de vista calórico, talvez tenhas ali 400, 500 calorias, tu reduzires essas doses por metade e acrescentares legumes, tens um volume de comida muito maior, não é? E um valor calórico da refeição muito mais baixo. E o volume de comida é um fator de saciedade, para além do valor energético daquilo que nós ingerimos. O nosso estômago distende. O nosso estômago está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso central, pelo nervo vago, e envia esse tipo de informações, a dilatação das paredes do estômago, como um sinal de saciedade. E isso ajuda-nos, no fundo, a manter-nos com o apetite mais controlado, podemos dizê-lo assim. Sim. A Liliana faz uma pergunta super difícil, porque acaba por ser um bocadinho técnica, que é como é que sabemos exatamente a quantidade de calorias que devemos consumir para quem quer perder peso e quem quer ganhar peso, ou para quem quer manter, né? No fundo acaba por ser... É técnica, mas é a pergunta ideal para mim, é aquela que eu vejo mais fácil de eu responder. É muito simples. Nós, felizmente, na MetaClinic temos um calorímetro, portanto, nós podemos medir o metabolismo energético da pessoa, o metabolismo em repouso, de uma forma mais precisa. Mas mesmo as equações preditivas que existem são sendo suficiente para poderem ser utilizadas para uma estimativa boa daquilo que é o gasto energético em repouso de uma pessoa. Portanto, basicamente o que tens de fazer é olhar para uma dessas equações, fazer as contas com os teus dados, que normalmente aquilo que elas usam como fatores é o sexo, a idade, o peso e a altura. Portanto, são parâmetros que as pessoas têm e que são fáceis de retirar. E depois, para além dessa taxa metabólica basal, ires à listinha da FAO, ver qual é que é o teu fator de atividade física mais próximo daquilo que é a realidade do dia-a-dia da pessoa, multiplicar e tens uma boa estimativa daquilo que são as suas necessidades para manutenção. Depois, basicamente, é só retirar ou fazer um déficit para que a pessoa possa perder peso. Este déficit, eu estou a dizer as coisas de uma forma que possa ser mais fácil de alguém ter, obviamente que na prática, depois ou em clínica, isto não é a melhor forma de o fazer ou a mais correta, mas uma forma decente e fácil de o conseguir. Manter um déficit de cerca de 30% normalmente é suficiente para que haja alguma perda de peso. E isso, à partida, será a melhor coisa que poderás fazer para iniciar um processo de perda de peso, ou aquilo que terá certamente mais impacto. E depois, obviamente, escolher alimentos de boa qualidade nutricional. Eu não vou pôr completamente de parte, isso também é um aspecto extremamente importante. Estou só a hierarquizar aquilo que realmente tem impacto a nível da perda, mas há outros aspectos da nutrição que não devem ser postos de lado, nomeadamente a qualidade nutricional. Obviamente que isso também é importante. Claro. Nem sei se devo fazer esta pergunta. 1,5 litro de chá versus 1,5 litro de água. Faz bem? O quê? Muito honestamente, para mim é a mesma coisa. Okay? Era isso que ia dizer, por isso é que eu não sabia se havia dizer esta pergunta ou não. É exatamente a mesma coisa. Um tem sabor, o outro não. Não, há pessoas que preferem, e há pessoas que acreditam também em determinadas propriedades de determinados chás, e efetivamente alguns nós sabemos que podem ter alguns efeitos, como o chá verde, etc. Sim. Agora, do ponto de vista de hidratação, vai dar ao mesmo. Pois.
acaba por ser igual. Mas eu acho super interessante isso, como tu estavas a dizer, realmente, das pessoas. Eu digo isto porque eu acabo por também utilizar um bocadinho com os meus alunos, quem faça o acompanhamento, acabo por fazer um bocadinho essa estimativa. No meu caso, faço por perímetros. Eles pedem-nos 3 perímetros no caso das mulheres e 2 perímetros no caso dos homens, para tentar fazer uma estimativa de massa gorda, obviamente. Tem ali uma margem de erro, com certeza. Deve andar ali na ordem dos 20. Mas todos os métodos têm, e isso é outro aspecto que, do ponto de vista motivacional e da pessoa, é importante sair lá com o número, mas do ponto de vista do acompanhamento serve para muito pouco. Pois. Porque quanto mais indiretas são as medições, ou seja, se tu estiveres a usar uma inferência daquilo que é a massa gorda da pessoa sem avaliares em concreto, e normalmente é isso que nós fazemos, seja por pregas, bioimpedância, seja por formas por no fundo são tudo métodos indiretos de estimativa, o erro, obviamente, que está sempre presente, e o erro pode ser bastante grande. Do ponto de vista clínico, aquilo que nos interessa mais usar são medições diretas mesmo. E o que é uma medição direta? É a redução da prega, a redução do perímetro, a redução do peso. Porque tudo o resto são fórmulas de extrapolação e a variação ao longo do tempo, obviamente, que é informativa para nós, mas o valor absoluto diz-nos muito pouco. Okay? Se a pessoa tem 30% de massa gorda, se tem 20%, ou seja, se a avaliação lhe dá 30% de massa gorda, se dá 20% de massa gorda, interessa pouco do ponto de vista clínico e do ponto de vista do acompanhamento. O acompanhamento interessa mais as alterações nas medidas diretas, porque essas sim não estão ou não nos vão induzir em erro. Porque a variação da massa gorda pode ser enorme. E a bioimpedância, por exemplo, que é o método mais comum, tem uma margem de erro bastante grande e tende a subestimar a perda de massa gorda num processo de perda de peso nas fases iniciais. Nas primeiras três... Agora, pessoal, para quem está a ouvir, bioimpedância é aquelas balanças que medem massa gorda, está bem? Sim, quase toda a gente tem em casa, compra por 30 ou 40 euros. Claro que quem compra uma balança dessas não está à espera que ela seja grande coisa. Isso também é outro. Isso tem atenção. Mas penso que também ninguém terá à espera disso. Mas pode servir, obviamente, para uma monitorização, não estando à espera que aquilo seja o valor real de massa gorda do indivíduo. Até porque se fizer a medição de manhã e à noite, vai ver que os valores são completamente diferentes. Às vezes até 5 segundos depois já é diferente. A bioimpedância varia com a mesma coisa, varia com a temperatura, varia com o estado de hidratação da pessoa, a altura do dia, porque o estado de hidratação também altera, no caso das mulheres, o ciclo menstrual, se tem próteses mamárias ou não, há imensas coisas que fazem variar a bioimpedância. Portanto, isso também são aspectos a ter em consideração. Mas pode-se tornar um método muito pouco motivante, porque tende a subestimar a perda de peso, ou seja, a pessoa perde peso no primeiro mês, o valor de alteração na bioimpedância tende a ser mais baixo do que o real. E isso, se não tiveres outras métricas, não é? Nomeadamente a questão dos volumes, a questão do peso, por vezes, a questão das pregas cutâneas, que é um método que eu pessoalmente gosto, não tens como motivar a pessoa, que a pessoa vai chegar lá e vai ver, ok, sinto-me melhor, mas não perdi nada, ou não perdi massa gorda nenhuma. Sim. E isso não é aquilo que realmente aconteceu. A motivação aí entra em jogo, é complicado, sim, da nossa perspectiva. E é um mero fato de avaliação, não é algo real. Sim, estamos mesmo agora no final e se calhar vou aproveitar aqui uma pergunta da Diana, que foi, não sei se já disseram isto, mas é possível ter um acompanhamento online na Metaclinic? Aproveito esta pergunta para... O acompanhamento online é possível, a Maria e a Bárbara fazem-no, mas vou ser honesto, obviamente que como diretor da empresa se calhar não devia estar a dizer isto, mas sinceramente também não me preocupa muito em perder, entre aspas, não é isso obviamente que nós, mas percebem o que eu quero dizer, não é a mesma coisa, okay? Não é a mesma coisa. Os acompanhamentos online estão na moda, podemos dizer assim, não é? Porque as pessoas encontram aí também uma maneira cómoda de fazer este acompanhamento. Não é a mesma coisa, não é na questão do acompanhamento em si, mas sim nas métricas que nós conseguimos ter para aferir a progressão de uma pessoa, precisamente pelo facto de não a poder avaliar. Não é? E as pessoas também, avaliando-se a si próprias, vão ter alguma dificuldade em fazer essa avaliação de uma forma fidedigna. É possível, e é possível ter excelentes resultados com o acompanhamento online,
mas não é a mesma coisa. E às vezes eu encontro, por exemplo, pessoas de Lisboa que preferem ter um acompanhamento online, quer dizer, isto não faz muito sentido. Okay? Pois é. Pronto. Se for preciso são vizinhos e por comodismo, Pronto, preferem. acabam por preferir um acompanhamento online. E apesar de ser perfeitamente possível, não é a mesma coisa em lado nenhum. Nós estamos em Lisboa, estamos também no Porto, no caso da Bárbara, portanto, havendo possibilidade, será sempre preferível. No havendo, sim, online é possível, garantindo que a pessoa consegue ela própria nos dar alguns indicadores que nos permitam fazer um diagnóstico prévio e a progressão da avaliação. E geralmente online aquilo que é possível pedir são mesmo só peso, perímetros e fotografias, porque as fotos já nos dão a nós com mais experiência uma noção melhor daquilo que é a composição corporal do indivíduo, que muitas vezes são os indicadores, as métricas comuns. Sim, é isso. Claramente, é a mesma coisa que os treinos online versus os treinos Não é a mesma presenciais. coisa, não é? É perfeitamente possível tu dares um treino online e dar, mas o tipo de acompanhamento que consegues dar à pessoa é diferente do que se estiveres a dar um PT. Não há Claro, como. claro. E é as limitações. Bom, uma coisa é, estamos numa situação pandémica e que realmente não nos obriga a estar aqui juntos de forma digital ou online e aí não há nada a fazer. Outra coisa é, malta, por comodismo se calhar não faz muito sentido. Então Sim, vocês, claro que sim. à partida, já estão a boicotar parte Claro dos que vossos... sim. Nós esperamos, ou seja, se o processo seja longo o suficiente, e normalmente para que as coisas continuem quando a pandemia, felizmente, estiver mais controlada. calma, não é? Portanto, não é, normalmente o tipo de acompanhamento não pressupõe só uma consulta inicial, não é? Portanto, há todo um acompanhamento durante algum tempo para nós conseguirmos, no fundo, monitorizar e ajustar o plano de acordo com a evolução da pessoa, porque muitas vezes também nós não acertamos à primeira, o que isto quer dizer? Às vezes nós temos de o ajustar mediante a resposta que a pessoa der, e este ajuste, no fundo, é sempre feito de uma forma interativa, com o feedback que nós vamos recebendo de forma constante das pessoas e da evolução que a pessoa vai tendo, vai ao encontro daquilo que é expectável ou não. Mas aí, lá está, podendo ter as duas, okay? Um acompanhamento presencial e um acompanhamento online, será sempre preferível o presencial. E quando não é possível, muitas vezes, ou aquilo que será o ideal, é pelo menos a primeira consulta ser feita presencial. E quase um modelo híbrido. Pronto. Aí é mais fácil, porque depois de ter esse diagnóstico, conhecer a pessoa, nós conseguimos fazer o acompanhamento mais passado. Por exemplo, há muita gente que é acompanhada lá na clínica que vive fora de Portugal. Então aí nós, quando vem Portugal, fazemos a avaliação, o resto do acompanhamento é feito. E agora, nesta altura da pandemia, sem viajar, com as viagens restringidas e tudo, obviamente que isso até tem sido mais comum. É feito quando cá vem e depois todo o resto do processo consegue-se fazer à distância, mas aí já temos pronto, outro tipo de dados da pessoa que conseguimos obter. Mas sim, essa questão do acompanhamento online é obviamente uma boa questão, porque estão muito na moda, há muita procura relativamente a isso, mas funciona. Há muitos casos de sucesso, felizmente, elas são ótimas, tanto a Bárbara como a Maria fazer esse tipo de acompanhamento, são bastante atenciosas, isso também é importante para garantir também a adesão da própria pessoa, mas não é a mesma coisa. Sim, claro. Olha, Sérgio, estamos mesmo no limite da nossa hora. Vou aproveitar só para deixar aqui um último desafio, que é, se consegues-me identificar aqui os 3 grandes mitos sobre a nutrição que tu costumas ouvir mais regularmente, ou aqueles que quase te tiram do sério. Ok. Puxa, há tanto que é difícil de escolher. Olha, é que a água emagrece, por exemplo. Água com limão, sim, água com limão Não, de água manhã. normal. Há pessoas que acham que beber água acelera o metabolismo. E eu estou a dizer isto, aposto que muita gente que está a me ouvir acredita que sim. Ou não. Bem, estamos aqui. Para já, acho que a live no Instagram caiu, mas eu, entretanto, depois vou disponibilizar lá. Mas, no entanto, estamos aqui também a quebrar mitos, né? Primeiro mito quebrado, olha, malta. Beber água não acelera o metabolismo.
Pronto, isso depois levas a outra discussão, porque há um estudo a mostrar isso, mas depois foi refutado bem mais várias vezes depois, a mostrar que efetivamente isso não acontecia e era muito estranho se acontecesse, né? Imagina se uma pessoa conseguisse acelerar o metabolismo a beber água, passava o dia a beber água e perdia peso. Portanto, obviamente isso não é assim. Há a questão dos hidratos de carbono, que é também importante mistificar, que para a pessoa perder peso necessita de retirar os hidratos de carbono da alimentação, isso não é todo verdade. Okay? Portanto, já vamos em 2, falta 1. Podia pôr aqui, mas não é de nutrição, que é a história do cardio em jejum que me perguntam sempre. Mas podes aproveitar, aproveitamos essa como extra. Pronto, que exatamente fazer exercício cardiovascular em jejum é melhor para a perda de massa gorda do que fazê-lo depois de uma refeição ou noutra altura qualquer do dia. Portanto, isso também é algo que é um mito muito disseminado e muito disseminado também por alguns profissionais, não tanto na parte da nutrição, porque já sai um bocadinho desta área, mas do exercício, nomeadamente mais ligados à parte do fitness, que ainda acham que o Bill Phillips tinha razão nos anos 80 quando inventou isso. Basicamente o que ele fez foi inventar isso. E pronto, acabou por se tornar uma moda muito aceita. Eu acho que em relação ao cardiovascular acaba por ser dois grandes mitos, que é o primeiro é esse, que é o cardio em jejum tem mais eficácia na perda de peso, ou na queima de gordura, ou no gasto de gordura. Isso é outro mito que também é importante desmistificar, mas é um mito mais técnico, ou seja, este é mais importante para desmistificar aos profissionais, é isso que eu faço um pouco nas minhas aulas. É achar-se que utilizar mais gordura como fonte de energia faz com que a pessoa perca peso mais rápido. Isso não é verdade. Não existe nenhuma relação entre uma variável e outra. Portanto, esse é um outro mito, mas se calhar em outro contexto podemos abordar melhor essa questão e mais a minha oportunidade. O outro mito em relação ao cardiovascular é o cardio serve para perda de peso e a musculação serve para aumentar. Quando queres perder peso, deves fazer mais cardio e a musculação não. É daquelas que me tiram um bocadinho do sério. Eu já quando me respondo já vou responder um bocadinho a carregar com força nas teclas. É um profundo disparate, até porque é ter as prioridades completamente deslocadas e infelizmente ainda há alguns profissionais, mesmo na área da nutrição, a pensar que isso é um pouco assim, mas a verdade é que se tu queres que uma pessoa perca peso e queres que ela mantenha o peso perdido, ou seja, se queres que essa mudança seja permanente, se há um aspecto em que tu tens de focar, quer do ponto de vista nutricional, quer do ponto de vista do treino, é preservar o máximo de massa muscular possível durante o processo. E um não funciona sem o outro, ou seja, a alimentação sem o exercício não vai funcionar e o exercício sem a alimentação também não vai ter o melhor resultado. Claro. E esse deve ser o foco, esse é o principal aspecto quando tu desenhas um plano nutricional mesmo central para perder peso, ou seja, para além da restrição calórica, que esse obviamente que é o core, é tu conseguires manter um aporte proteico suficiente para que a pessoa consiga preservar massa magra e que tenha um estímulo, obviamente, do exercício para que isso também possa acontecer, num déficit calórico não demasiado grande para que também o sacrifício de massa magra seja muito acentuado. Porque a relação entre a perda de massa magra e a recuperação do peso no período pós-intervenção é direta. Ou seja, quanto mais massa magra tu perdes, mais peso recuperas ou mais facilmente tu recuperas no período pós. É o chamado fenómeno de fat overshooting. Nós definimos assim, ou seja, uma capacidade, uma tendência para que, quando tu recuperas peso, a volta ao ponto inicial de massa magra que tu tinhas seja acompanhada de uma porcentagem muito maior de ganho de massa gorda, ou seja, a relação músculo-gordura que tu recuperas no período de recuperação e de aumento de peso no período pós seja muito mais desfavorável. E isso pode ser minimizado se a pessoa perder pouca massa magra durante o processo. E aí é um aspecto central. E aí não é com cardio só que a pessoa vai conseguir. Sim. O estímulo muscular tem que existir, o stress mecânico, às vezes, até propriamente dizendo. Sérgio, muito obrigado mesmo por este bocadinho. Obrigado eu pelo convite, mais uma vez. O último mito alimentar, mas se lembrar, depois mandas-me por mensagem para a gente se rir um bocadinho. Não, o que falta aí obviamente, são tantos, lá está que às vezes é difícil de... São tantos, mas a verdade é que eles são sempre os mesmos. Eu, às vezes faço de vez em quando umas ondas no Instagram de questões e existem aí umas 10 perguntas que em todas as rondas aparecem, não é? Portanto, as dúvidas, os mitos, as ideias pré-concebidas que as pessoas têm relativamente à alimentação são muito comuns, muito idênticas. Bom, estamos aqui nós para ajudar as pessoas a tentar resolver essas dúvidas, tentar mudar o mundo ou tornar o mundo um bocadinho mais esclarecido, uma pessoa de cada vez.
É um bocado. Olha, Sérgio, muito obrigado mesmo por este Obrigado bocadinho. pelo convite mais uma vez. Um grande abraço e obrigado Por termos estado aqui. estar aqui connosco esta hora. É isso. E, bom, muito obrigado. Obrigado. Encontramos aqui de uma próxima live, com certeza. Estás sempre convidado. Malta, muito obrigado mesmo a todos vocês que fizeram a sessão dupla hoje. Portanto, tivemos o nosso Core Fit Express de 10 minutos, um exercício aplicado apenas ao nosso core. Tanto esta live interativa como o treino de há pouco vão estar disponíveis aqui na plataforma. Portanto, não desesperem. Escusam de estar a mandar mensagem a dizer se isto vai estar disponível. Claro que sim. Tudo o que a gente está a fazer esta semana fica disponível aqui na plataforma, está bem? Muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo. Vocês são os maiores. Espero encontrar-vos amanhã para 20 minutos, está bem? Voltamos aos 20 minutos de 3 Rest Cardio, está bem? 3 Rest Cardio, é isso que a gente estava a fazer esta semana e é o que a gente vai manter, porque o nosso planeamento está já todo desenhado até dia 25 de Abril, portanto vamos manter o nosso planeamento seguidinho até lá e é lá que a gente vai chegar com a nossa melhor forma física possível. Seja através do plano de treino, ou seja, através do exercício físico de forma consistente, seja através destas dúvidas que o Sérgio nos ajudou aqui um bocadinho a resolver, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, tenham conseguido resolver as vossas dúvidas ou as dúvidas de alguém, tá? E, bom, amanhã temos mais e melhor. Tchau, malta. Obrigado.